O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O paciente é um homem de 61 anos de São Paulo que contraiu a doença durante uma viagem à Itália. A respeito disso, o ministro Luiz Henrique Mandetta buscou tranquilizar a população e disse que o país está preparado para lidar com a doença. A gente reuniu neste vídeo as últimas atualizações sobre a situação do coronavírus por aqui e algumas dicas para você se proteger. Termos direito. O thriller começa com o professor Ademir de grandes proporções. Um homem de 61 anos foi diagnosticado com o novo coronavírus em São Paulo. O caso foi confirmado pelo Ministério da Saúde. Até o momento, este é o primeiro registro da doença no Brasil e na América Latina. A Argentina está investigando outra pessoa, uma turista italiana, mas um teste inicial descartou a possibilidade. No caso do paciente brasileiro, ele esteve na Lombardia, no norte da Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. A região tem enfrentado um número crescente de infecções. Alguns dias após ele retornar à capital paulista, o idoso começou a manifestar os primeiros sintomas da doença, como febre, tosse, dor de garganta e coriza. No hospital israelita Albert Einstein, ele realizou o primeiro teste que confirmou a presença do coronavírus. O exame foi repetido pelo Instituto Adolf Lutz, que constatou o mesmo resultado. A boa notícia é que o quadro de saúde do paciente é considerado bom, com sintomas leves. Por isso, ele ficará em quarentena na própria residência por 14 dias, sem a necessidade de internação. Cerca de 30 familiares que tiveram contato com ele vão seguir o mesmo protocolo de observação, assim como os passageiros que se sentaram em poltronas próximas ao brasileiro no avião que veio da Itália. A respeito da doença, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o Brasil está preparado para atravessar por uma possível epidemia. A grande questão agora, de acordo com o ministro, é monitorar como o vírus vai se comportar às condições climáticas do Brasil. Isso porque no hemisfério norte, nos países mais afetados pela doença, a transmissão está acontecendo em um período de inverno, enquanto aqui a gente está no verão. Dá para se fazer medidas restritivas, o mundo é um mundo global, é um mundo conectado, então nós iremos atravessar analisando agora com os pesquisadores brasileiros, com os epidemiologistas brasileiros, qual é o comportamento desse vírus num país tropical no momento que nós estamos. O nosso inverno se avizinha, a nossa região sul do Brasil é a região que costuma ter o maior número de casos respiratórios, foi assim a época do H1N1, Rio Grande do Sul foi o estado que teve o maior número de casos, o maior número de óbitos, então a gente deve já estruturar o laboratório do Rio Grande do Sul para que ele possa processar esses exames lá na região sul. Lá também, no Rio Grande do Sul, existe um plano de contingência onde a gente tem recursos muito interessantes para serem utilizados, caso sejam necessários. A gente teve agora, vai ter a inauguração do novo Hospital de Clínicas, que tem um número muito grande de leitos de CTI que parte está toda construída. Se tiver necessidade, os ativaremos. Se não tiver, inauguraremos progressivamente de acordo com a evolução dos casos. Temos o teste rápido, que é esse teste para PCR já sendo feito, o Ministério da Saúde já adquiriu junto à Fiocruz, para que a gente possa ter uma rapidez muito maior no número de fechamento de casos por critério laboratorial. Então, isso são cenários que a gente vem desenhando, a gente vem trabalhando. O nosso sistema é um sistema que já passou por epidemias respiratórias graves. A H1N1 com certeza foi uma epidemia com um perfil mais grave do que essa que se apresenta agora. Pegava basicamente jovens, pegava gestantes. Foi uma situação de profundo estresse no sistema. E nós vamos atravessar, com certeza nós vamos passar por essa situação e aguardando, investindo em pesquisa, em ciência e em clareza de informação. Além disso, o Mandetta também destaca que as fronteiras brasileiras não serão fechadas para o trânsito de pessoas. Pelo contrário, protocolos estão sendo colocados em prática para orientar a todos sobre como se prevenir
ou buscar ajuda no menor sinal de infecção. Atualmente, o Brasil tem 20 casos suspeitos em 7 estados, sendo eles Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Ao todo, 59 casos suspeitos foram descartados no país. Ainda não existe um tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humanos, mas os pacientes que tiverem o diagnóstico confirmado serão tratados conforme um protocolo de manejo clínico adaptado pelo Ministério da Saúde, com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde. Esse manejo de suporte será feito conforme o quadro clínico do paciente. A gente conversou com a infectologista Thaís Guimarães, do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP, sobre as melhores práticas de higiene para evitar a doença. Dá uma olhada. A principal medida de prevenção é você ter uma boa higienização das mãos, então lembrar que o álcool a 70% como higienização das mãos no nosso dia a dia já deve fazer parte do nosso dia a dia, agora mais ainda porque as mãos podem transmitir o coronavírus e também se a pessoa tiver algum sintoma respiratório e tenha ido a algum local onde esteja tendo a transmissão do vírus, ou contato com alguma outra pessoa doente, para que procure o serviço médico e se afaste do seu local de trabalho, porque às vezes as pessoas acham que eu estou me sentindo mal, mas eu vou trabalhar, só que essa pessoa está transmitindo, então aí a chance que ela tem de passar para os colegas de trabalho, para os colegas de classe ou para as pessoas durante o transporte, como o ônibus, como metrô, eles podem estar transmitindo isso para outras pessoas. Então, a gente orienta para procurar o serviço médico e, por favor, não ir fazer as suas atividades laborais ou de estudantes para que a gente não tenha transmissão secundária. E todos os cuidados com a etiqueta de tosse, cobrir a boca com a mão, higienização das mãos e evitar as grandes aglomerações, principalmente em lugares fechados. Além das dicas apontadas pela infectologista, o Ministério da Saúde também recomenda evitar espaços com grandes aglomerações, o contato com pessoas doentes, assim como compartilhar objetos pessoais. O contato com as mãos, aos olhos, a boca e o nariz também deve ser evitado. Outra coisa, a respeito do uso de máscaras, por enquanto as máscaras só são indicadas para pacientes que já estejam infectados. O importante é não ter pânico e continuar a rotina do dia a dia. A transmissão do novo coronavírus entre pessoas ainda não foi confirmada aqui no Brasil. E a melhor forma de se proteger da doença, como a gente viu ao longo do vídeo, é mantendo as recomendações de higiene, lavando sempre as mãos. Se possível, deixe um álcool gel na sua bolsa para quando você sair do transporte público, do ônibus, do metrô e do trem, você já passar nas suas mãos. Se você precisar espirrar ou tossir, evite fazer isso com as mãos também. Prefira colocar o braço ali no momento para evitar que aquelas gotículas, se espalhem, porque é uma das formas de transmissão. São algumas dicas simples, básicas, que não deveriam ser adotadas apenas no momento em que a gente vivencia ali uma situação de doença, mas deveriam ser adotadas na nossa rotina, no nosso cotidiano. Fechou? É isso, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse assunto para trazer as notícias mais atualizadas para vocês. A gente se encontra no próximo giro.